Pessoal, boa tarde. Hoje, dia 26/2 de 2024, exatos 18 horas, hora marcada para que a gente realize aí a webinar da turma de matemática com a disciplina de tópicos da filosofia. Eu estou aguardando aí a entrada de acadêmicos, né? Conforme a plataforma mostra, nosso agendamento aí para tal situação. O link está aqui também. E aguardando aí a entrada de acadêmicos. Assim que entrarem, a gente dá início aí ao nosso bate-papo da webinar marcada, né? Passados aí 5 minutos, nenhum acadêmico ainda presente para que a gente faça aí o consolidado, vou disponibilizar os slides e ainda assim aguardando a entrada de acadêmicos.
Bom, pessoal, infelizmente não temos público, né? Possivelmente aí o pessoal já está bem alinhado em relação ao conteúdo, mas eu estive aqui presente, né, aguardando aí que todos comparecessem, ou um pouco deles, né? De qualquer forma aí fica gravado, fica em registro, né, a ausência de acadêmicos para o início aí desse webinar, mas eu deixo aí também, né, nesse sentido da disciplina, do componente que se finda, uma mensagem, né, uma reflexão que serve aí também para que vocês se sintonizem aí diante da disciplina, né? Nós tratamos dos tópicos da educação para a filosofia e a filosofia da educação, né? E a gente sabe, né, como foi abordado aí nos nossos encontros, que filosofia e educação sempre estiveram ali juntas, né, entrelaçados ali, algumas vezes, né? Os caminhos foram, e a gente sabe também, foi tratado sobre isso nos nossos encontros, a gente sabe que esses caminhos foram convergentes, né? E se cruzaram ali por via de fatos, né? Outras vezes não, foram caminhos divergentes que levaram ali, né, às separações significativas. Algumas vezes aí os caminhos foram bem paralelos, né? Com linhas ali muito próximas até, né? E outras vezes com um paralelismo que eu posso dizer que é até que muito distante, né? Então, se temos hoje, né, uma história da filosofia que nada tem de evolutiva, mas que pode descortinar aí a amplidão de conceitos, de perspectivas, né, de pensamento que são produzidos aí ao longo da história, nós também podemos construir uma espécie de história da filosofia da educação, né? Como os filósofos pensaram a problemática educativa, né, em diferentes momentos históricos, como temas e conceitos produzidos aí por filósofos na história, ainda que sem relação direta, óbvio, né, com questões aí da educação em sua origem, como é que contribuíram, né, e contribuem para o pensamento filosófico aí dentro desse campo. Então, questões aí dessa natureza, desse pensamento, né, norteiam todo o processo de tópicos da filosofia. Quando a gente acompanha a história da filosofia, quando a gente estuda os filósofos, a gente vê, né, que muitos deles ali dedicaram obras ou parte de suas obras ali para poder pensar essas questões que são relacionadas aí com a educação, né? Pensando aí as questões do seu tempo, no seu lugar, alguns lançaram ali, né, importantes interrogações sobre esse fenômeno educativo. Outros foram mais longe, chegando mesmo ali a construir teorias educacionais, né? Algumas dessas foram postas, obviamente, em prática, né, como a gente viu nas atividades práticas, e algumas exerceram até influência muito importante ali, né? E outras foram caindo ali no esquecimento, né? Então, uma história da filosofia da educação precisaria, né, ser capaz ali de mapear, de apresentar ali suas distintas explorações, né, teóricos conceituais ali em torno da problemática educativa. Então, bastante interessante, lá eu deixei alguns materiais para que vocês fizessem a leitura, né, para que vocês aprofundassem aí diante desse tema, né? Então, hoje eu posso dizer que se a gente concorda com a ideia de que a filosofia consiste aí na criação de conceitos, então a filosofia da educação é uma criação de conceitos que é mobilizada ali por essa problemática educativa, né? Cada filósofo que pensa a educação, que produz sobrevoos, né, em velocidades até infinitas sobre este problema, né, materializa ali conceitos a partir desse plano, né, dessa imanência aí que possibilita esse pensamento, né? Então eu vejo ali que essa disciplina ela traz para vocês um duplo voo bastante importante, né? Ela trouxe para vocês. De um lado aí, a gente viu esses conceitos de diferentes filósofos que pensaram a educação, né? Ou cujo pensamento foi ali mobilizado pelos autores para poder pensar problemas educativos, né? E do outro lado, a gente teve um voo ali da história da filosofia, né? Da antiguidade até os nossos dias. Então, se há uma incidência maior em autores contemporâneos, a gente vê, né, encontra ali pensadores de todas as épocas, encontramos aí nessa disciplina, né?
a antiguidade, o medieval, né, a modernidade, enfim, né, então vocês tiveram ali uma organização diante desses pensamentos, diante aí desses tópicos daí da filosofia, né? A gente sabe que lá voltando no início, a educação, né, como aperfeiçoamento ali da alma, né, ou espírito, ele é um conceito recorrente no pensamento metafísico, né, no essencialista grego, né, e que deixou, né, um legado duradouro aí na história ocidental, graças aí principalmente ao filósofo Platão, né, que nasce ali em 427 a.C., em Atenas, né, esse ilustre discípulo aí de Sócrates, né, ele notabilizou assim como um pensador original, né, e como alguém aí que se dispôs a educar a juventude no seu tempo, né, dedicando ali a essa nobre tarefa aí que a sua academia, né, até o fim da sua vida. Então, o pensamento platônico aí herdou da tradição hófica aí a noção do aperfeiçoamento espiritual que deveria ser alcançado, né, mediante aí uma vida comedida aí em ideias ascéticas, né, e morais para se alcançar a felicidade, né? Então, a noção de que uma vida sem conhecimento não merecia ser vivida é aí estimada, né, por esse nobre filósofo a qual eu cito. Diante dos fatos, pessoal, diante aí, né, da concepção e da ausência de vocês, o que eu posso desejá-los aí é que vocês estejam, né, bem aí no processo avaliativo, que vocês consigam realizar a avaliação com discernimento, principalmente, né, e que tudo dê certo aí na caminhada de vocês. Eu me despeço, deixo aí um grande abraço, me coloco à disposição também na plataforma, neste momento agora quase 18h15, mas, enfim, haja vista o tempo, não creio que aparecerá mais acadêmico. Estarei aqui por mais alguns 10 minutos, mais ou menos. Se porventura aparecer alguém, a gente continua a tratar aí de alguns desses temas, tá certo?
Pessoal, então, 18 horas e 22 minutos, 20 minutos. Grande abraço para todos. Ficamos aí para a próxima, né, nesse webinar aí agendado para hoje. Sucesso, pessoal, e até em uma outra oportunidade.